Olá, que Deus nos ilumine. Iniciamos agora mais um programa Espiritismo em Ação. Você sabe o que é a alma? Será que todos possuem uma? Hoje o tema é muito interessante. Iremos conversar sobre a imortalidade da alma. E para bater um papo conosco, convidamos Fátima de Deus, presidente do Centro Espírita Amor e Luz em Goiânia. Seja bem-vinda, Fátima. Obrigada. É com muita alegria que estamos aqui. Para começar o nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber, todos temos uma alma? O que é a alma? Sim, Larissa. Todos nós temos uma alma. A alma, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. Existem grandes diferenças entre a alma e o espírito? Ou é o estado de vibração, de habitação em que eles se encontram? A alma e o espírito são a mesma coisa. A diferença é o termo ou a nomenclatura usada. Vamos explicar. Quando falamos ou mencionamos espírito, estamos tratando dos seres desencarnados, os seres inteligentes que ocupam o mundo dos invisíveis. Quando falamos alma, estamos tratando dos seres inteligentes que ocupam o mundo dos visíveis. É só Ou uma seja, questão de os nomenclatura. Seres reencarnados. Só questões de nomenclatura. Para fins didáticos, né? Para fim didático. Ora, estamos no mundo espiritual ou no mundo dos invisíveis, são espíritos, somos espíritos. Ora, estamos inseridos num corpo orgânico ou num corpo material, somos almas encarnadas. Mas alma e espírito é a mesma coisa. Sendo a alma, o espírito reencarnado, o que é que une o corpo biológico, esse corpo material, ao espírito quando vem a reencarnar, ou seja, a alma? Sim. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos explica que o homem, nós, somos formados de 3 partes essenciais. A primeira, que é este corpo físico, este corpo de matéria. A alma ou espírito, que é o ser inteligente. E um outro que é o perispírito. O que é o perispírito? Numa linguagem bem, vamos dizer, grosseira, material, para a gente entender, o perispírito é como se fosse o fio de recepção e transmissão entre o corpo físico e o espírito. Ele é como que a roupagem, o envoltório do espírito. E ele liga, então, o espírito, ao corpo. Ele é, então, semimaterial, com características do corpo e do espírito. Ele é semimaterial e está ligado ao corpo físico e ao espírito. Transmite as sensações de espírito para corpo e vice-versa, do corpo para o espírito. Então, nessa relação, existe interferência de um corpo sobre o outro? De um corpo para o perispírito, do perispírito para o espírito? Sim, porque o espírito, conforme nós dissemos, é como, para a gente poder compreender de forma bem simples, bem clara, como o fio que liga uma lâmpada ao aparelho receptor de energia. Transmite todas as sensações do espírito para o corpo e corpo para o espírito. Quando você pega, por exemplo, um fruto, vamos pegar um fruto, um abacate. Você abre ele e a gente observa ali as 3 partes distintas, não é isso? O germe, que é o fruto, a semente, nós poderíamos fazer uma relação com o espírito, que é eterno. O perisperma, que envolve a semente e a casca do fruto. Então, as 3 partes essenciais que compõem também o homem. É possível que exista algum corpo físico, né, um corpo animado que não tem uma alma ligada a ele? Sim, Kardec diz que sim. Agora, um corpo sem o espírito seria simples massa, sem inteligência, simplesmente matéria. Não seria um homem.
Porque para ser um homem, um ser humano, tem que haver a ligação dessas três partes distintas que mencionamos anteriormente: corpo, espírito e perispírito. Queria voltar, Fátima, naquela questão que nós conversamos agora sobre a influência que um corpo exerce sobre o outro. Então, quando nós aqui na Terra não cuidamos do nosso corpo físico, né, seja por vício, negligência com a nossa saúde, né, gula e outras coisas, isso vai afetar o nosso perispírito, vai ter consequência na vida espiritual? Certamente. Uma vez que sabemos que o espírito, ele é eterno. E todas as nossas ações, corpo físico reflete no espírito. Assim como as nossas ações espirituais também refletem no corpo físico. Por exemplo, se nós usamos aqui a nossa mão para construir o mal, naturalmente essa lesão vai estar marcada no nosso perispírito e automaticamente no nosso espírito. Nós vamos, com a morte, com o desencarne, retornarmos para o plano espiritual com o nosso espírito marcado ali por aquela ação que fizemos com o corpo físico, uma vez que o corpo físico é o instrumento do espírito. O corpo físico age sobre o comando, sob a direção do corpo físico. Imaginemos nós um carro. Quem conduz o carro? Condutor. O condutor, o motorista. Então, quem conduz esse corpo físico é o espírito. Então, todas as ações que fizermos aqui vai refletir naturalmente no nosso espírito. A partir do momento que a alma se desliga do corpo, existe aí a morte? O desligamento completo significa a morte? Sim, é o que chamamos de morte. É o desligamento completo. Você disse muito claramente. Desligamento completo do espírito, do corpo, dar-se o fenômeno da morte. E esse espírito retorna para o mundo espiritual, ou mundo dos invisíveis. Nós iremos agora para um breve intervalo e no próximo bloco continuamos com o tema Imortalidade da Alma. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos agora com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é a imortalidade da alma. Fátima, nós gostaríamos que você explicasse um pouco mais detalhadamente o fenômeno da morte que nós iniciamos ali no final do primeiro bloco. Como é que se dá essa separação e se a separação definitiva realmente é o momento do desencarne? A separação definitiva da alma do corpo físico é o desencarne. Com a morte, essa alma, ou esse espírito já desligado do corpo físico, retorna ao mundo espiritual. Retorna ao mundo dos invisíveis. E todos nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, com o processo da morte, nós reingressamos ao mundo espiritual e passamos por um período de, vamos dizer assim, perturbação. Todo espírito, isso é natural a todos nós.
vamos elucidar aqui, recordando o fato que ocorreu com a mãe do Chico. Quando ela desencarnou, nos conta, no livro Cartas de uma Morta, que a mãe do Chico, quando ela desencarnou, ela regressou ao mundo espiritual e ela ficou meia, vamos dizer, confusa, perturbada, não sabia se estava viva ou se estava morta. Tamanha é a similitude do mundo espiritual com a Terra. Então, ela nos relata que ela via os seus filhos muito, muito pequenos, né? Chico com 4 anos, 5 anos de idade, chorando, e ela queria consolá-los, falar com eles, mas ninguém a percebia, ninguém ouvia. Então, ela entrou num estado de confusão, de perturbação, não sabia se estava morta, se estava viva. E ela, então, lembrou da oração. Então, gostaríamos de ressaltar a importância de nós termos o hábito da prece, o hábito da oração. E ela disse que ela fez uma oração e ela começou a perceber, então, alguns seres angelicais aproximando dela. E entre esses seres, ela avistou a mãe dela, que já havia desencarnado também. Então, a mãe dela veio recebê-la no plano espiritual. Já imaginou quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós sermos recebidos por esses entes queridos nossos que já se foram? Primeiro que nós, né? Agora, isso aí depende do nosso preparo aqui na Terra. Nós precisamos aqui sabermos nos preparar até para a morte, para merecermos essa acolhida do lado de lá. Porque nem todos têm essa acolhida no mundo espiritual. Alguns espíritos passam dias nesse estado de perturbação, meses, anos. Temos relatos aí. André Luiz, quanto tempo ele passou? 8 anos. 8 anos, um espaço mais ou menos de 8 anos. É o relato que nos fala na obra Nosso Lar. Então, isso aí varia para cada um, dependendo daquilo que nós conquistamos, trabalhamos aqui, para merecermos o lado de lá. No plano espiritual. No plano espiritual. Né? Nós falamos do momento do desligamento, né? Mas qual é o momento a partir do qual o espírito se liga ao corpo? Existem estudos, né? O que a doutrina espírita fala sobre esse momento? Você está falando da reencarnação. Isso. Da volta do espírito à Terra. O momento que ele se liga novamente ao corpo. Sim. Quando nós chegamos ao plano espiritual, com o desencarne, nós passamos por esse processo, né? De, vamos dizer, adaptação no mundo espiritual. Se for necessário tratamentos, e nós vamos, no mundo espiritual, nos agruparmos com espíritos afins, amigos, familiares, com grupos afins, até o momento em que nós temos a permissão de Deus, nosso Pai, para o reencarne, para a volta à vida no corpo carnal. Então, nós passamos por um tempo de estudo, de curso, de preparo para isso aí. Também André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele relata lá o caso do reencarne de Segismundo, que gastou aí na aproximação de Segismundo com os pais que iam receber como filho algumas semanas. Então, os espíritos amigos traziam aquele espírito que ia reencarnar durante o sono físico para reencontrar com a mãe, com o pai, com a família, para fazer já essa ligação. Agora, a ligação propriamente dita do espírito com aquele corpo que vai recebê-lo se dá no ato da concepção e se completa com o nascimento. E gradativamente ele vai se ligando mais. Vai se ligando mais. Na concepção, o espírito já está ligado ao corpo, no ato da concepção. E com o nascimento, quando a criança chora, já é um ato que ela já está dizendo, eu estou aqui no mundo, eu preciso de cuidados. Então, o choro da criança ao nascer já é um instinto, uma inspiração, vamos dizer assim, de Deus, para que ela possa já cobrar dos pais, dos familiares, a atenção devida que ela vai necessitar durante essa fase, principalmente infantil. Como é que ocorre, Fátima, no plano espiritual, o processo de preparação do espírito para essa nova reencarnação? Ele se recorda das anteriores? Ele tem o poder de escolha? Como é que acontece? Sim, segundo as obras
de André Luiz. Inclusive, podemos citar novamente o livro Missionários da Luz, né? No mundo espiritual, existe hospitais, colônias especializadas para o processo do reencarne. Então, nós passamos por lá antes de reencarnar, recebendo as orientações, cursos, né, preparo. Então, há todo esse cuidado do mundo espiritual, nos preparando para o nosso reencarne. Então, quando nós reencarnamos, nós já temos todo um preparo do mundo espiritual para desempenhar aqui as tarefas que na Terra, durante a nossa reencarnação, vamos desempenhar. Existe também o esquecimento, não é, Fátima? Qual que é a necessidade desse momento aí de esquecer, né, da perda de consciência no ato da reencarnação? Sim, nós até sugerimos para os nossos telespectadores queridos que, se quiserem aprofundar mais nesse tema, nesse estudo, que possa ler essa obra, Missionários da Luz, lá no capítulo da reencarnação, que esse espírito que ia reencarnar, chamado Segismundo, teve um dado momento que a espiritualidade usou um processo para que ele voltasse a ser criança novamente. Mesmo a sensação biológica, até a sensação biológica, ele se sentiu como uma criança para que ele pudesse também se esquecer do passado. Agora, com o tempo que o espírito reencarna, essas lembranças vão retornando. São muitas vezes as tendências que o espírito traz. Traz e vai despontando desde a infância. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o último bloco do programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o assunto sobre o qual conversamos é a imortalidade da alma. Fátima, como a imortalidade da alma justifica a justiça divina? Larissa, nós precisamos compreender, antes de tudo, que nós somos espíritos eternos e que Deus, nosso Pai, nos criou para evoluirmos e para sermos felizes. Então, imaginemos nós, os pais terrenos. Quando o filho erra, qual que é a atitude dos pais? Dar uma nova chance, não é isso? Imaginemos então Deus, que é amor absoluto, se Ele não ia nos dar uma outra chance para nós voltarmos a um novo corpo, a uma nova experiência, para refazermos ou aprendermos aquilo que deixamos de fazer ou que erramos em outras existências. Então, isso aí, a reencarnação, a imortalidade da alma, é para nós uma das maiores provas da justiça e da misericórdia divina para com nós, seus filhos. Deus nos dá sempre uma chance
para que nós possamos recomeçar. Isso não quer dizer que nós tenhamos que deixar tudo para amanhã, né, Fátima? Fazermos hoje o que é necessário para que esse processo se acelere, né, da evolução do espírito. Exatamente. Temos uma máxima recomendada por Jesus que nos diz o seguinte: reconciliai com seus adversários enquanto estais a caminho. Nós não sabemos se no amanhã, numa próxima existência, nós vamos ter as mesmas chances, as mesmas condições, se vamos voltar juntos, porque nós estamos aqui num processo de caminhada. Aqueles que caminharem juntos, seremos juntos vitoriosos. Aqueles que optarem por ficar para trás, terão que voltar naturalmente, sem aqueles que aqui estamos nessa reencarnação. Então, a nossa chance é agora. Temos que nos esforçarmos para fazermos o melhor hoje, enquanto estamos tendo a oportunidade. Qual é a nossa verdadeira vida, Fátima, dentro desse contexto que nós estamos aqui conversando? A do corpo material ou a vida espiritual? A vida espiritual, porque o espírito, quando ele está reencarnado, ligado a um corpo físico, ele se encontra como que meio limitado, como se estivesse numa prisão. É natural, muitas vezes, nós sentirmos um tédio, uma tristeza, sem motivo. Isso é o espírito ansiando por sair deste corpo, por sair dessa prisão. E ao passo que o espírito desencarnado, ele não tem esse corpo físico que às vezes o prende, às vezes o impede de realizar tais coisas. Então, a verdadeira vida é a vida do espírito. Esta vida aqui é uma brevidade, é uma vida passageira. Nós temos aqui que nos esforçarmos, todos os instantes, todas as oportunidades, para conquistarmos os valores do espírito. Porque somente esses valores nós vamos levar conosco para outra vida, que é a verdadeira vida. Esse processo de retorno, ele será eterno, a reencarnação? Nós iremos reencarnar para sempre nesse mundo? Como é que será o processo evolutivo das nossas existências? No Evangelho de Jesus, ele nos diz o seguinte: a casa do Pai há muitas moradas, e todas essas moradas são habitadas por espíritos. Então, hoje, nós somos espíritos que habitamos uma dessas moradas da casa do Pai, que é a Terra. Então, nós estamos aqui hoje tendo essa chance. Poderemos voltar de novo? Poderemos. Em outras condições, em outras dificuldades. E assim como nós, os espíritos, fomos criados para evoluirmos, toda a criação do Pai também foi criada para transformar, para evoluir, para crescer, para melhorar. A Terra também está já passando por esse processo de transformação. Então, se nós quisermos termos a oportunidade de reencarnarmos no mundo de regenerados ou na própria Terra transformada, nós teremos também nos modificar, nos melhorar. Porque senão nós não vamos poder reencarnar no mundo que já esteja numa outra condição evolutiva. Então, incompatível. É compatível. A crença na imortalidade da alma pode consolar a humanidade perante a perda dos entes queridos? Com certeza. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, a crença na imortalidade da alma, a crença na vida futura é, vamos dizer assim, a chave para nos trazermos o esclarecimento, o consolo para todas as dores da alma, falar no capítulo 6. Inclusive, a perda dos nossos entes queridos que já se foram. Porque se nós não tivermos essa crença na imortalidade da alma, a morte para nós é o fim. Não faz sentido. Não faz sentido. E a dor da perda do ente querido é a dor da saudade. É a dor da perda para aqueles que não acreditam na vida após a morte. Então, é a dor da alma. Então, somente essa crença na vida futura,
na imortalidade da alma, pode nos dar esse consolo, essa esperança, até porque um dia nós vamos reencontrá-los. Dependendo também do nosso merecimento, dependendo do que nós do nosso fizemos merecimento aqui, né? que nós fizemos aqui. Gostaríamos de apresentar aqui o Livro dos Espíritos, que é essa obra, é uma das obras base de Allan Kardec, né? Que referenda toda a nossa fala aqui, para que os nossos telespectadores que quiserem aprofundar mais nesse tema possam ler. Esse livro aqui magnífico, essa obra maravilhosa que é do Gabriel Delany, que inclusive cujo tema é A Alma é Imortal. A Alma é Imortal, do Gabriel Delany. Toda a obra fala deste assunto. O livro Nosso Lar, né? Bastante conhecido, inclusive temos até o filme, né? Que retrata muito bem a morada, as moradas ou uma das moradas do plano espiritual. E aqui as cartas de uma morta, que é Relatos da Mãe do Chico. Então, que são obras, né? E outras mais que elucida. As obras básicas da codificação. As obras básicas da codificação e outras obras mais que elucida, né? Toda a nossa fala aqui com muita clareza. Esses livros estão disponíveis nas livrarias espíritas de Goiânia, né, Fátima? Sim. Temos o site também, temos o Clube do Livro, em que poderão ser adquiridas por um preço mais em conta, não é? É a oportunidade de nós aí realmente conhecermos sobre o tema imortalidade da alma e sobre tudo aquilo que nós falamos aqui no programa Espiritismo em Ação. Tem mais algum livro que você gostaria de recomendar? Acho que você falou do Livro dos Médiuns também, né, Fátima? Falei as obras básicas, né, o Livro dos Médiuns. Isso. E por que não o Evangelho segundo o Espiritismo? Que está aí completando 150 anos, né? Por sinal, trazendo bênção, trazendo consolo e esclarecimento a toda a humanidade. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença da Fátima conosco hoje e a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.